Nós estamos recebendo aqui na bancada a Leila Rodrigues Ponciano, ela é presidente do CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a assistente social Fátima Luciane Leal Machado, que é a vice-presidente, isso porque Moisés Lajado prorrogou novamente as inscrições para a eleição do conselheiro tutelar, dos conselheiros, para agora, quinta-feira, dia 25. E nós queremos saber como estão as inscrições. Leila, Fátima, bom dia, prazer tê-las conosco. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Fátima. Olha só, por que foi prorrogado? Se a gente pensa assim no começo, né? Não tínhamos o número de inscrição mínimo para a realização da eleição, é isso? Sim, é isso. A nossa intenção, né, sempre foi que tivéssemos um número alto, né, de inscritos, até para que a gente qualifique cada vez mais, né, essa equipe que trabalha no Conselho Tutelar, né, também para que a população tenha, né, um rol maior de escolhas, né, porque são cargos eletivos, né, mas não chegamos no mínimo que está posto no edital como 10, porque são 5 conselheiros tutelares, mais 5 suplentes. Prorrogamos, não chegamos novamente e agora, então, estamos na segunda prorrogação, que vai, como tu mencionou, até quinta-feira. Para a gente entender, o conselheiro tutelar, depois de eleito, ele fica quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Então, quem está encerrando agora este ciclo já completa 4 anos à frente da atividade. É a primeira vez que um episódio acontece dessa maneira aqui em Lajeado, de poucos candidatos? Olha, eu estou há pouco tempo no CONDICA, vou deixar para a Fátima responder essa. Tu te recorda, Fá? Sim, a gente teve... pelo momento, eu acredito que sim, que é uma novidade para nós. Nós esperávamos uma expectativa maior, né, de inscritos, sim. Mas acreditamos também que é muito em função do regime de dedicação exclusiva de um conselheiro tutelar, né? Que são 24 horas nessa dedicação, né? A exercer o cargo, né? A função, enfim, de conselheiro, né? Da garantia do direito à criança e adolescente, né? 24 horas, né? Ininterruptas. Então, isso eu acho que foi uma das questões que teve uma pouca mobilização, né? Claro, questões salariais também a gente tem visto que no Vale do Taquari praticamente todas as cidades, exceto uma e outra, não prorrogaram o edital, porque também não tiveram adesão suficiente para iniciar, né, o processo, as eleições, enfim. Então, acreditamos que é em virtude disso, né? Essas questões pesam. Né? Fátima, qual é a remuneração hoje de um conselheiro tutelar? 3.068,17. O pessoal acha pouco, então, né? Acreditamos que sim, que deva ter um olhar para esse valor e achar que para essa dedicação exclusiva ele é um valor baixo, né? A gente vem trabalhando muito, sim, junto à gestão, né, ao próprio governo de Lajeado, para qualificar e melhorar, né? Mas a gente também trabalha com os padrões, né? A média, enfim, no Vale do Taquari, enfim, de padrão salarial, né? É um cargo de nível médio, né? Então, para ser conselheiro, a formação seria o ensino médio. Então, também a gente olha muito para isso, né? Mas, sim, né? Se tu pensar que tu precisa estar 24 horas à disposição, né? Se a gente for comparar, talvez as pessoas olhem e achem que o salário é pouco, né? Para essa dedicação. Como a gente poderia caracterizar a função do conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar, ele é um agente social, podemos dizer assim, que ele está para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ele está para zelar pela legislação, por todo o arcabouço legal que dá proteção à criança e ao adolescente. Então, ele vai fazer orientações para familiares, ele vai fazer articulação com a rede, ele vai fazer os encaminhamentos necessários para essa rede de serviço, assistência social, saúde, justiça. Hoje ele ocupa um papel muito importante nessa proteção à criança e ao adolescente. Ele recebe as denúncias, né, de violação, e eles visitam, fazem as notificações e direcionam para a rede de atendimento. Então, esse objeto dele é essa proteção toda da criança e do adolescente, né? Então, ele é um agente que dá respaldo para as políticas públicas também efetuarem o cuidado da criança e do adolescente. Leila e Fátima, 10 conselheiros tutelares para uma cidade que tem quase 10 mil habitantes. A proporção é essa? Não é pouco esse número?
Legalmente é esse o número. Sim, Na verdade, esse é o não são 10 conselheiros, são 5 conselheiros, Mais mas 5 suplentes. mais 5 suplentes Tá. também que substituem em períodos de férias ou outros afastamentos necessários. É o que está previsto. Até 100 mil habitantes é um conselho tutelar, né? Então, acima de 100 mil habitantes, aí sim, aí a gente teria que estar olhando para a Aumenta. nossa legislação, né? Mas hoje a gente está dentro das prerrogativas legais, né? Fátima, você falou do 24 horas, né? Mas como é que funciona, assim, na prática? Tem uma escala de trabalho? Como que é? Eles têm uma escala de trabalho, né? Semanal, geralmente de 33 horas ali, dentro do contexto. Após as 17 horas, um dos conselheiros fica no regime do plantão, né? Então, é essa pessoa que fica no plantão, e aí eles fazem escalas. Quando um está no plantão noturno, outros cobrem, né? Fazem a retaguarda desse conselheiro no próximo dia, né? Então, é por escala. Eles se organizam num colegiado com as escalas do plantão. Para entender um pouquinho, na medida que ele vai se candidatar à vaga e a essa inscrição, a essa eleição, ele tem ensino médio, ele coloca o nome dele está posto, ele passa por uma triagem, por uma entrevista, como é que é isso? Como é que se dá esse processo? Na verdade, no edital consta, né, uma lista de documentação que ele precisa apresentar, que é atestado médico, laudo psicológico, né, e comprovante também de experiência na área. O edital pede que tenha, no mínimo, 1 ano, né, de experiência comprovada na área do atendimento à criança e ao adolescente. Então, ele vai apresentar essa documentação na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E aí, essa documentação vai ser analisada por uma comissão. A gente tem uma comissão, né, como manda a lei, né, que a gente tem essa comissão, então, que analisa essa documentação, estando tudo certo, então, dá seguimento à inscrição. Mas ainda tem dentro desse processo uma prova, né? Então, depois da gente ter os inscritos, eles vão passar por uma prova, né, que é de conhecimentos dentro da legislação da criança e do adolescente, para depois, então, realmente estarem aptos a concorrer. Então, são várias etapas ainda. Essa comprovação, até uma pergunta que aparece aqui, e provavelmente seja do nosso ouvinte que leu o edital, né? Esta comprovação de experiência profissional com criança nos últimos 5 anos. Um exemplo de atividade para a gente entender. Pode ter trabalhado numa escola, alguma entidade que seja reconhecida dentro do Conselho da Criança e do Adolescente, né? Agora, né? Mas, enfim, que seja na área. Talvez alguma escola de educação infantil, como monitor, né, um auxiliar pedagógico, né, que tenha trabalhado dentro de escolas, ou em alguma instituição, cito aqui a Islã, né, talvez, né, para facilitar para o ouvinte, essa rede socioassistencial que faça o atendimento com crianças e adolescentes, né? A PAI, por exemplo. Perfeito. Bom, passado esse período, então, levaram a documentação até a secretaria, aprovado, fizeram uma prova, como que se dá essa eleição? A eleição, os candidatos vão ter 1 mês para fazer campanha, né? Tem algumas regras, evidentemente, né, que estão postas no edital. E aí vai ser por urna eletrônica, né? Vai ser divulgados os pontos de votação para que os eleitores possam ir até lá e fazer, né, seu voto. O processo eleitoral, a eleição, ela segue os mesmos ritos de uma eleição para vereadores, né, prefeito, enfim, deputados. Segue as mesmas orientações. Claro que no sentido de urnas, a gente concentra as urnas em alguns pontos específicos do município, né? Não é tão amplo como é num processo de eleição, né, para os nossos legisladores. Bom, a gente está indo para a terceira chamada. Quantas pessoas já colocaram os nomes à disposição até o momento? Nós temos 7 inscritos no momento. Bom, o número mínimo seriam 10, é isso? Sim. No mínimo 10. Bom, e daí, teoricamente, todos seriam eleitos. 5 suplentes e 5 que seriam os titulares, é isso? Se passarem na prova, né, se todos estiverem aptos a partir da prova, né, que ela é de caráter eliminatório, sim. Então, na verdade, a gente tendo 7, vamos supor que tenhamos os 10, né? A gente tem que pensar que esses 10 vão passar na prova, vão atingir a pontuação mínima, o que, né, pode não acontecer. E aí voltaríamos a ter menos, né? E daí teria que fazer uma nova chamada.
Aí sim, entramos com uma nova eleição preliminar. Então, toda a nossa mobilização de prorrogação também é para que a gente possa, neste primeiro momento, ter os 10, minimamente 10 pessoas, ou enfim, um pouco mais, né? Para que a gente não precise ter um novo processo, uma eleição complementar, que aí vai entrar nos mesmos ritos dessa eleição. E não chegando aos 10, por exemplo, é quinta, hoje já é terça, não chegando aos 10, prorroga de novo. Não. Nós ainda estamos, a comissão ainda está avaliando, né, se vai fazer a prorrogação, porque a gente tem que cumprir com prazos, né? Todo o aparato dessa eleição, ele segue as orientações do CONANDA, né, do Conselho Nacional. Então, o aparato legal, as normativas e as orientações, elas são iguais para todos os municípios, né, no país. Então, a gente está preocupada com esses prazos que a gente tem que cumprir, mas sim, existe a possibilidade, se a comissão entender que sim, de fazer uma nova prorrogação, e aí a gente vai ter que apertar um pouco os prazos, né? Porque a gente tem a prova, tem uma formação que os eleitos também participam, né? Então, tem essas preocupações aí com os prazos, porque a eleição é em 1º de outubro. Não tem mundo ideal, né, Aline? Mas o importante seriam pelo menos uns 15 candidatos. Pois é. E olha só, esses conselheiros que estão, eles permanecem até quando? Os eleitos agora em outubro seriam empossados para suas atividades no início do próximo ano? Isso, em janeiro. Então tem esse prazo. Segue o mesmo rito das demais eleições, né? No início do próximo ano. Isso, 10 de janeiro, a data de posse. Ouvinte pergunta, exame médico pode ser emitido por qualquer profissional da saúde? Pode ser. Só que é importante que conste no exame, no atestado médico, que ele está apto, que a pessoa interessada está apta a exercer a atividade. Perfeito. Muito bem, é Moisés? isso. Voltamos a falar provavelmente na quinta para sabermos se fechamos aí pelo menos os 10. Torcemos para que sim, né? Quem sabe chegamos aos 15. Pô, tomara, seria um cenário bem mais um cenário certeza. otimista, né? Mas seria um número bem interessante, porque daí tem margem, né? Se eventualmente alguém não passar na prova, tu ainda tem mais candidatos para colocar o nome à disposição na eleição depois. Sim. Muito bem. Tem algum telefone, tem algum site que as pessoas podem ligar se alguém ficou com mais alguma dúvida para conversar diretamente com vocês em relação a essa eleição do Conselho? Todo o processo, né, as informações estão no site da Prefeitura, né, pode estar acessando todas as informações, o link para acesso, né, à relação de documentos, ao próprio edital, e também é o telefone dos conselhos, então, Secretaria Executiva, né, do Condica, no 3982-1096. Muito bem. Fátima Luciane Leal Machado, vice-presidente do Condica, a Leila Rodrigues Ponciano, presidente do Condica, nossas convidadas nesta manhã no bate-papo aqui no Panorama. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. A gente que agradece. Valeu, sucesso para vocês aí. Tomara que a gente atinja esse número importante aí para a eleição dos novos conselheiros tutelares aqui de Lajeado, Aline Silva. Exatamente. Até a próxima quinta-feira, dia 25. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós temos reportagem, tem giro da notícia. E eu quero saber da tua opinião sobre esse caso, Moisés, que mais uma vez toma destaque aí nas mídias do mundo todo, falando de racismo dentro de campos de futebol, Moisés. Que coisa. Tu que trabalha diretamente com esse novo editorial. Com o Vini. Pois é, que coisa. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso? Eles tentam, e conseguiram, né, no fim de semana, tirar ele de giro. Ele ficou revoltado. Tem gente que, não, mas ele foi... Como é que o cara não vai enlouquecer, né? Depois que estão fazendo com ele há meses, há quase um ano, é todo jogo. E ele está fechando, hein? Ele está fechando o olho, ele está fechando os ouvidos, porque acontece em praticamente todos os jogos e as imagens são claras. É um craque, é um grande jogador e ele faz uma frase que é uma frase chocante, principalmente para os racistas. Ele fala o seguinte: eu vou até o fim, nem se eu tiver que sair do país e se eu precisar trocar de time, mas eu vou até o fim, eu levarei até as últimas consequências para identificar de novo quem praticou racismo no fim de semana. 7 suspeitos pelo ataques racistas foram presos no começo da manhã desta terça-feira. Daqui a pouco a gente conta mais. Tá bem claro para né, Aline, nossa audiência. É porque tá tudo na imagem, né? Tá bem claro. Então, olha, lamentável. De novo, imagina como tá a cabeça do Vini Júnior, né? Depois de mais esse episódio lamentável.
E tem gente lá que está tentando daqui a pouco jogar um pouquinho de panos quentes, né, em cima de um caso. Minimizar, né? Tem dirigente importante tentando colocar panos quentes. Não. Vamos até as últimas. Esse caso é um caso importante. Ele precisa, de alguma maneira, disciplinar. Tem gente que está falando em rebaixar o time. Tem gente que está falando em rebaixar o time para a segunda divisão e é uma bandeira que pode ser levantada por muitos aí, que é de deixar o time na segunda divisão do seu país. A polícia espanhola deteve nesta